Você sabia que as corujas são algumas das criaturas mais enigmáticas e fascinantes do reino animal? E que elas possuem uma audição excepcional, olhos enormes e técnicas de caça incrivelmente precisas. Com suas penas suaves e voo silencioso, essas aves são os guardiões noturnos dos céus, capazes de detectar a menor das presas em plena escuridão. Sabia que existem mais de 200 espécies de corujas, cada uma com adaptações únicas para a caça e a sobrevivência? E que essas aves podem ser encontradas em quase todos os continentes, exceto na Antártica. E se eu te dissesse que algumas corujas podem girar suas cabeças quase 270 graus, você acreditaria? Mas isso é apenas o começo. Fique conosco e descubra como novas pesquisas estão revelando tudo sobre essas incríveis aves, porque hoje vamos explorar essas e outras curiosidades sobre as corujas. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, você vai se surpreender. As corujas têm uma história evolutiva fascinante, adaptando-se para se tornarem predadoras silenciosas da noite. Com seu corpo aerodinâmico e garras afiadas, elas são feitas para capturar e dominar suas presas com eficiência e precisão. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? Há muito mais sobre as corujas do que imaginamos. Vamos começar com 5 das corujas mais conhecidas. Número 1. Coruja das Neves. A coruja das neves, famosa pelo seu manto branco, vive nas regiões árticas e é perfeitamente camuflada para o ambiente nevado. Elas têm adaptações especiais para caçar em ambientes frios e podem detectar presas sob a neve. Número 2. Coruja orelhuda. A coruja orelhuda é conhecida por suas penas que se assemelham a orelhas, que na verdade são apenas tufos decorativos. Encontradas em florestas densas, essas corujas são mestres em se camuflar entre as folhas. Número 3. Coruja buraqueira. A coruja buraqueira é uma espécie pequena encontrada nas Américas, que vive em buracos no solo. Elas são caçadoras noturnas eficazes, com uma dieta que inclui pequenos mamíferos e insetos. Número 4. Coruja de igreja. A coruja de igreja é facilmente reconhecível por seu rosto em forma de coração. Encontradas em todos os continentes exceto na Antártica, elas são conhecidas por seus chamados fantasmagóricos e habilidades de caça. Número 5. Coruja do mato. A coruja do mato é uma das espécies mais comuns, com olhos grandes e penas marrons que ajudam na camuflagem. Elas têm um chamado distintivo que ecoa pelas florestas durante a noite. E aí, gostaram de conhecer as 5 espécies mais famosas de corujas? Mais para frente vamos conhecer mais 5. Você não perde por esperar. As corujas têm adaptações incríveis que lhes permitem dominar a noite e capturar presas com eficiência. Com suas penas macias, elas podem voar silenciosamente, aproximando-se de suas presas sem ser detectadas. Mas o que mais podemos descobrir sobre esses incríveis animais? Quais são as últimas descobertas que nos ajudam a entender melhor sua vida e seu mundo? A primeira descoberta de uma coruja fóssil foi feita no século XIX, e desde então, cientistas têm encontrado evidências que traçam sua evolução desde aves menos especializadas até os predadores altamente adaptados que conhecemos hoje. Mas o que fez das corujas um tema tão intrigante para os cientistas e entusiastas? Sua popularidade não se deve apenas ao seu jeito enigmático e furtivo, mas também às suas adaptações incríveis que lhes permitem sobreviver em uma variedade de ambientes. Documentários ajudaram a cimentar a imagem dessas aves na imaginação popular como predadores silenciosos e misteriosos. Você sabia que algumas corujas têm adaptações especiais em seus ouvidos que lhes permitem ouvir com grande acuidade a longas distâncias? Vamos explorar como isso funciona em breve. Vamos começar pela anatomia desses incríveis caçadores. As corujas têm garras poderosas, chamadas de talões, que são usadas para capturar e matar suas presas. Seus bicos são curvos e afiados, perfeitos para rasgar carne. Algumas espécies, como as corujas de igreja, têm uma estrutura especial no rosto chamada disco facial, que ajuda a concentrar o som em seus ouvidos. Outro aspecto fascinante é a sua dieta.
Corujas são predadores especializados que se alimentam de uma variedade de presas, incluindo mamíferos, aves, répteis e insetos. Elas têm uma visão excelente, o que lhes permite localizar e capturar presas com precisão. E quanto ao tamanho? As corujas variam em tamanho desde as pequenas corujas pigmeus até as imponentes corujas reais. E quanto à audição? Você sabia que algumas corujas podem ouvir o som de um rato se movendo sob a neve? Isso é essencial para capturar presas em ambientes escuros e silenciosos. Que tal agora conhecermos mais 5 espécies populares de corujas? Número 1. Coruja orelhuda. A coruja orelhuda é conhecida por suas penas que se assemelham a orelhas, que na verdade são apenas tufos decorativos. Encontradas em florestas densas, essas corujas são mestres em se camuflar entre as folhas. Número 2. Coruja amoteada. A coruja amoteada é nativa das florestas temperadas da América do Norte e é conhecida por suas penas manchadas que proporcionam uma camuflagem perfeita. Elas são especialistas em caçar pequenos mamíferos. Número 3. Coruja pescadora. A coruja pescadora, como o nome sugere, é adaptada para pescar, vivendo próxima a corpos d'água e alimentando-se principalmente de peixes. Suas garras possuem uma textura áspera para segurar peixes escorregadios. Número 4. Coruja dos penhascos. Encontrada em regiões montanhosas, a coruja dos penhascos possui uma plumagem densa que a protege do frio. Elas são caçadoras silenciosas e eficientes, capturando presas entre as rochas. Número 5. Coruja ferrugínea. A coruja ferrugínea é uma das menores espécies de corujas, com penas avermelhadas que lhe dão seu nome. Elas são mestres em se esconder entre as folhas e são ativas principalmente durante o crepúsculo. Agora que já conhecemos 10 espécies diferentes de corujas, vamos ver uma curiosidade sobre o corpo delas. As corujas têm ossos leves e musculatura poderosa, o que lhes permite voar com agilidade e rapidez. Você sabia disso? E você sabe como elas usam sua visão para caçar? A visão das corujas é muito mais aguçada do que a dos humanos. Elas podem detectar movimentos a grandes distâncias e têm uma percepção de profundidade excelente, o que é crucial para a caça. Estudos sugerem que as corujas têm um sistema digestivo altamente eficiente, adaptado para processar carne. Seus estômagos podem digerir alimentos rapidamente, o que é útil durante a época de reprodução, quando precisam alimentar seus filhotes com frequência. Novos estudos sobre a locomoção das corujas sugerem que, apesar de parecerem serenas e misteriosas em voo, elas são extremamente ágeis e rápidas quando necessário, usando suas asas largas para manobras precisas. Então a real é que as corujas são caçadoras incrivelmente adaptadas, sempre em busca de sua próxima refeição na escuridão. E a ciência ainda está descobrindo novos fatos sobre essas aves impressionantes. Em 2012, a descoberta de fósseis de corujas gigantes revelou que algumas espécies ancestrais podiam atingir tamanhos impressionantes, mostrando uma grande diversidade de tamanhos e formas ao longo da evolução. Essas descobertas abriram novas possibilidades para entender a biologia e evolução das corujas. A análise de fósseis também está nos ajudando a entender sua relação com outras aves e como elas evoluíram para se tornarem predadoras noturnas. Com o uso de tecnologias como GPS e câmeras de alta definição, os cientistas estão descobrindo comportamentos de caça e padrões de migração que eram desconhecidos anteriormente. Mas há muito mais a ser descoberto. Cada nova expedição traz à tona respostas sobre as perguntas de como as corujas vivem, se alimentam e sobrevivem em seu ambiente. Por exemplo, um estudo recente sugere que as corujas das neves formam territórios de reprodução em áreas com abundância de presas, mas também perto de corpos d'água, onde podem facilmente acessar alimento. As corujas das neves são conhecidas por sua capacidade de construir ninhos gigantescos, alguns dos maiores no reino das aves, e por usar os mesmos ninhos ano após ano, adicionando novos materiais a cada temporada. Comparado a outras aves, as corujas têm adaptações fisiológicas únicas que lhes permitem prosperar em uma variedade de ambientes. Isso inclui um sistema respiratório altamente eficiente que lhes permite voar em grandes altitudes sem dificuldade. O tamanho e a complexidade dessas adaptações fisiológicas sugerem que as corujas são extremamente eficientes em conservar energia e sobreviver em condições variadas.
Em suma, o tamanho e a complexidade das adaptações fisiológicas das corujas são um dos fatores que tornam essas aves tão fascinantes. Elas não são apenas sobreviventes em condições adversas, mas também mestres da adaptação, o que ajudou a consolidar seu status como alguns dos predadores mais impressionantes e resilientes de todos os tempos. E as corujas são solitárias? Nem sempre. As características sociais das corujas variam, com algumas espécies vivendo em pares monogâmicos e outras formando grandes grupos, especialmente durante a migração. Muitas corujas vivem em territórios bem definidos, protegendo-os agressivamente contra intrusos. Elas dependem de suas habilidades de caça e da disponibilidade de presas em seu território para sobreviver. Muitos achados de comportamento social das corujas indicam interações complexas, como a formação de pares para a vida toda e a cooperação na criação dos filhotes. As corujas, por exemplo, são conhecidas por suas danças de acasalamento espetaculares, que incluem chamados e movimentos de asas, essenciais para formar e manter laços de parceria. Então a questão sobre se as corujas são solitárias ou sociais já tem uma resposta clara: elas podem ser altamente sociais, com interações que são cruciais para sua sobrevivência e sucesso reprodutivo. As descobertas recentes sobre a comunicação e comportamento social das corujas desafiam algumas das antigas concepções sobre suas interações e contribuem para uma compreensão mais precisa de sua biologia e ecologia. As corujas continuam a ser um símbolo de mistério e adaptação, e cada nova descoberta nos aproxima mais da verdade sobre sua vida e seu mundo. Desde suas adaptações físicas únicas até suas características sociais fascinantes, as corujas são uma prova viva da complexidade da vida na Terra. Gostou de descobrir essas curiosidades sobre as corujas? Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão 2 sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!